Mike, Atuesta, Tabata, Rafael Veiga, Piquerez e Rony. Todos esses são baixas no Palmeiras nesse momento por lesão e com tantos desfalques e um elenco que é curto numericamente falando, qual é a melhor maneira do Abel escalar o Palmeiras para as próximas partidas, hein? No vídeo de hoje eu vou te apresentar todas as alternativas táticas que tem aqui para o Palmeiras para a gente entender qual é a ideal. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, é isso mesmo. Vamos falar sobre o Palmeiras para essas próximas partidas, um Palmeiras que vai enfrentar muitas lesões em um mês de muitos jogos. O Abel falou no mês passado que esse abril seria um mês que testaria muito o nosso elenco e é isso que a gente vai ver e é por isso que eu tô preparando esse vídeo aqui. Com tantas lesões, quais são as alternativas táticas do Abel, quando usar cada peça, como usar cada peça. Enfim, preparei muita coisa legal aqui pra vocês, muito campinho na tela, muita coisa interessante pra gente entender qual é a melhor maneira de montar esse Palmeiras. Então eu vou analisando todas as opções e no final eu dou minha opinião, a minha visão do que eu acho que é o ideal, do que eu acho que o Abel vai fazer também, enfim, mas vamos analisar as opções primeiro, fechou? Pra já começar bem, já deixa o seu likezinho aí que não custa nada, certo? Só um clique, você já clica, já me ajuda muito, é de graça, deixa o like aí e bora pra análise. Então vamos lá, primeiro de tudo, pra já tirar isso da frente, não existem dúvidas na questão da linha defensiva, né? Acho que as dúvidas estão no meio campo e no ataque, porque na linha defensiva as duas baixas que o Palmeiras tem são o Mike, que não é titular, e o Piquerez, que é titular, mas que tem um substituto muito claro, um substituto imediato ali, que é o Vanderlan, não tem ninguém brigando por essa vaga com o Vanderlan, então acho que tá muito claro que a linha defensiva ideal aí tem o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Vanderlan, inclusive Vanderlan jogou muito bem aí contra o Tom Bense, então acho que aí não tem dúvidas, já tiramos isso da frente. Agora, quando a gente vai para o meio campo, já tem algumas alternativas aí que a gente pode observar, porque não temos Rafael Veiga que é uma peça-chave, um dos grandes jogadores do Palmeiras, talvez o craque do Palmeiras nesse momento. O Palmeiras não vai ter o Rafael Veiga durante esse mês, e aí tem algumas opções que a gente pode analisar. Primeiro, se a gente pensar em trocar 6 por meia dúzia, digamos assim, claro que não vai ser 6 por meia dúzia porque as características do Veiga são únicas, mas se a gente pensar em quais jogadores podem entrar na função dele sem mexer no resto do time, no resto da estrutura, a gente tem primeiro o Arthur, que é um jogador que chegou aí recentemente, que eu acho que ganha pontos por ter sido aí talvez a grande contratação dessa temporada, a contratação de peso, e que contra o Bolívar jogou exatamente nessa função, como um meia. Não acho que aquele jogo a gente tem que tirar muito, né, como base para avaliar, porque foi um jogo bem complicado ali do Palmeiras no geral, mas ele é uma das opções que entra nesse sentido. Outra opção, que substitui o Veiga sem mudar na estrutura do time, o John, que foi o que o Abel usou no jogo contra o Tom Bense, que é, querendo ou não, o outro meia de origem que o Palmeiras tem no elenco, né? O único outro meia de origem, já que o Arthur é um atacante, um ponta de origem. Acho até que o John foi bem contra o Tom Bense, mas não sei se o Abel vai manter ele aí para a sequência de próximos jogos para ser de fato esse substituto do Veiga. E um terceiro jogador que poderia entrar nessa função e não mexeria no resto da estrutura do time é o Rafael Navarro, porque o Abel vê o Navarro como esse meio atacante nessa temporada, né? Acho que isso tá muito claro, mas enfim, não tô falando aqui que é bom ou que é ruim, tá? Tô só falando que ele é um jogador que teoricamente dentro do elenco cumpre essa função, mas se a gente pensa que o Veiga nessa temporada é um jogador que circula muito mais, que ajuda na saída de bola, aí eu vejo que o Navarro distou um pouco nesse sentido dessa função específica, ele seria mais um meio atacante de chegada para finalizar e tudo mais, então acho que ele tá um pouco atrás nessa fila aí nesse sentido. Agora, tem uma outra opção para esse meio campo, que é adiantar o Gabriel Menino para a função do Rafael Veiga, certo? O Menino ser esse 10, ser esse jogador que joga nas costas dos volantes, que é esse armador que circula pelo campo para ajudar na saída de bola, para ajudar na construção, enfim, o Gabriel Menino é um cara que pode executar essa função. E aí, se o Menino for o escolhido para substituir o Rafael Veiga, quem entra no meio campo? Temos duas opções. Primeira opção é entrar o Fabinho, e aí o Fabinho entraria como esse 5, o Zé Rafael voltaria a ser 8 e teria o Menino como 10, né, fazendo essa divisão básica aí pra entender, ou pode ser também o Richard Rios, que acabou de chegar, e aí o Richard é bem mais 8 do que 5, a gente falou isso na análise, é assim que o Abel tem usado ele, é assim que ele jogou no Guarani, então a gente manteria o Zé Rafael como 5, teria o Richard como 8 e o Menino como 10, é também uma outra alternativa que o Abel tem em mãos. E o legal é que são alternativas que
não se anulam necessariamente. No mesmo jogo você pode usar mais de uma delas, dependendo do adversário, dependendo do momento da partida, do que o jogo pede, enfim, são questões para serem avaliadas mesmo. Agora, vamos pro ataque, que tem, claro, o Dudu como um titular absoluto, que tem o Endrick agora como um titular absoluto, mas que não terá o Rony. O Rony fez uma cirurgia, tá se recuperando, e essa é uma substituição muito interessante, porque há quanto tempo a gente joga com o Rony sendo peça-chave, sendo titular absoluto da equipe, então essa sim é uma mudança que vai mexer um pouco na estrutura, mas que tem algumas alternativas interessantes pra gente observar. Então vamos lá, primeiro de tudo, se a ideia é ter o Endrick como esse centroavante, algumas opções de pontas entram aí na jogada. Então se a gente quiser manter o Dudu pela direita, aí eu acho que entraria o Breno Lopes, seria essa primeira alternativa, o Breno Lopes fechando como um segundo atacante, o Endrick como esse centroavante, mantendo o Dudu na ponta direita, mantendo o Vanderlan ultrapassando ali pela esquerda e tendo esse meia, né, esse substituto do Veiga chegando por trás. Seria uma mudança que mexeria menos nessa estrutura, não precisaria trocar o Dudu de lado, enfim. Agora, se a opção for Endrick de centroavante, mas com outro ponta, aí eu acho que o Dudu já mudaria um pouco de função, porque a gente tem Giovani e Arthur como opções pela ponta direita, eles não vão jogar na esquerda, imagino eu, não faria sentido usar eles pelo lado esquerdo, e aí você teria o Dudu meio que como um meio atacante, certo, vindo da esquerda, podendo se juntar ao Endrick como um centroavante e tudo mais, mas esse meia, e aí o ponta pela direita, podendo ser o Giovani, podendo ser o Arthur, imagino que o Arthur um pouco à frente da fila nesse sentido, mas é uma outra alternativa que o Abel tem, deixa até o time um pouco mais veloz, né, um pouco mais vertical, enfim. E uma última alternativa, que foi exatamente a alternativa que o Abel usou contra o Tombense, é ter o Flaco Lopes, o cara que fez 3 gols nas últimas 3 partidas, que tá em grande fase, que tá indo muito bem, e usar ele como uma dupla de ataque do Endrick, né? Manteria essa dupla de ataque que tava tendo entre Endrick e Rony, mas dessa vez com o Flaco Lopes, e aí você mantém o Dudu na direita, mantém o Vanderlan na esquerda, certo? Claro que o Vanderlan é lateral, né? Me entendam que eu tô falando aqui no momento com bola, no momento ofensivo, que o Vanderlan vira basicamente um ponto ali pela esquerda, né? E o meia, claro, o substituto do Veiga aparecendo por ali também. Portanto, meus amigos, vocês viram que são várias alternativas, né? Apesar do elenco ser curto, numericamente falando, são muitas alternativas porque os jogadores do Palmeiras cumprem mais de uma função, né? Isso é um detalhe legal do elenco que o Palmeiras foi montando aí junto com o Abel e tudo mais. E claro que tem outras alternativas, mudanças mínimas aí, detalhes que eu acabei não passando, mas também senão o vídeo ia ficar grande, né? Não precisa ir passando por cada mudança, cada detalhe, troca jogador de lado e tal. Eu passei aí as alternativas, né? Pensando mais no macro aí pra gente dar uma analisada. E claro também que pouco a pouco os jogadores que estão lesionados vão voltando, né? Não vai voltar todo mundo de uma vez daqui a um mês, não, eles vão voltando. Então, quando o Mike voltar é mais uma opção pro lado do campo, por exemplo. Quando o Tabata voltar é mais uma opção pra ponta direita ou pra esse meia reserva do Veiga, enfim, as coisas vão andando. Agora vamos então à minha visão da situação, certo? A minha opinião, o que eu acho? Nesse meio campo, eu gostaria muito de ver o Menino sendo adiantado para essa função do Veiga e o Fabinho entrando como 5. E por que eu digo isso? Primeiro porque eu acho que o Menino cairia bem nessa função do Veiga, de ser esse meia que circula, que ajuda na saída de bola, que não precisa ficar protegendo esse centro do campo ao lado do Zé Rafael, porque o Menino salta a pressão muitas vezes errado, antecipa errado, né, dá o bote errado, falha defensivamente algumas vezes, o time fica um pouco exposto, e eu acho que adiantar ele nesse sentido ajudaria. Segundo, o Zé Rafael volta a ser 8, que é a função que ele desempenha melhor, não que ele esteja indo mal de 5 de maneira alguma, mas não é a função de origem dele, ele é muito mais 8 do que 5. E terceiro, o Fabinho tem entrado bem, ele é o outro camisa 5 do elenco, né, nesse sentido, eu acho que seria interessante testar pra poder tentar dar uma solidez maior nesse sentido. Não acho que seria uma alteração defensiva do Abel, não, porque as funções se mantêm, mas acho que traria um jogador de uma característica um pouco mais diferente e acho que é importante nesse sentido. Porém, eu acho que o Abel não vai fazer isso, daqui a pouco eu falo o que eu acho que o Abel vai fazer, certo? E no ataque, eu acho que a briga é, querendo ou não, entre o Arthur e o Flaco, porque o Arthur é a contratação de peso da temporada e o Flaco é o jogador que tá em melhor fase, então acho que essa é realmente a disputa pra ver quem joga ali na frente com o Endrick e com o Dudu, certo? E é interessante porque depende muito do que o Palmeiras quer, do que o jogo pede, então se o Palmeiras coloca o Flaco pra ser uma dupla do Endrick, o Palmeiras ganha em mais altura, tem essa dupla de ataque, tem uma possibilidade maior de jogo por dentro, então com esses dois atacantes mais o meia, tabela, os jogadores que saem da referência, que conseguem
também se associar nesse sentido. Quando você coloca o Arthur, você tem um time mais leve, um time mais vertical, né? Você tem o Endrick como um centroavante, perdão, deixa o time mais leve, o time que ataca mais a profundidade, com o Dudu caindo por dentro ainda mais, enfim, são opções diferentes. Porém, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que o Abel vai primeiramente mandar esse time aqui com, claro, aquela linha defensiva que a gente já conversou, com o Arthur fazendo a função do Veiga e com o Flaco Lopes entrando na frente e no momento com bola, claro, sendo essa dupla de ataque do Endrick que deu muito certo aí contra a Tombense, né, e que funciona a dupla Endrick e Rony. Eu acho que o Abel vai querer manter essa ideia de dupla e vai dar essa moral pro Arthur, que é a contratação da temporada e que foi usado nessa função contra o Bolívar, como eu bem disse. Então, eu acredito que vai ser isso aí, mas, né, não sei. Quero a sua opinião nos comentários. O que você acha melhor? Qual que é o seu time ideal? Manda aí. E eu não preciso nem falar que se você está me ouvindo até aqui é porque você gostou da análise e você gosta de vir aqui no Análise Verdão. Então cheque se você está inscrito e inscrita, porque tem muita gente que assiste os vídeos aqui e que nem se preocupou em se inscrever, porque às vezes recebe sempre os vídeos do YouTube, acha que está inscrito e ainda não se inscreveu. Então checa aí, se não tiver inscrito, inscreva-se aí, estamos chegando aos 60 mil, então vem com a gente, junte-se à família Análise Verdão, certo? Tem sempre vídeo depois de todas as partidas, análises táticas aqui ao longo da semana no canal. Inclusive, espero que vocês estejam gostando dos conteúdos por aqui. Certo, rapaziada? No mais é isso, não esqueça de deixar o seu like se você viu o vídeo até aqui e não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários também. Fechou, rapaziada? Vejo todos no próximo vídeo então. Tchau, tchau!